Atenção, o vídeo a seguir contém spoilers de toda a franquia Pânico. Eu digo sem medo nenhum de que Pânico é a melhor franquia de terror já feita. Afinal, a gente não tem nenhum filme ruim e eu acredito que todo mundo considere pelo menos 2 deles excelentes. Bom, a franquia deu uma pausa bem longa depois do 4º filme, que foi lançado em 2011, e só foi voltar em 2022, com um filme chamado Pânico, que por algum motivo não tem o número 5, mesmo o anterior sendo o 4 e o seguinte sendo o 6. Fato é que esse 5º capítulo foi muito bem recebido. Então a gente foi surpreendido quando em pouco mais de um ano eles já lançaram Pânico 6. Isso foi em março de 2023. E os comentários que eu mais vi na época foram como: ah não, porque o 5 foi tão bom, precisava de um 6º? Ah, é legal, né? Mas é um dos mais fracos da franquia. E aí eu já tenho que discordar bastante. Porque na minha visão, não só esse filme aqui é melhor do que o 5, como pra mim, Pânico 6 é um dos melhores da franquia. Pânico 6 é o primeiro da história a não ter a Sidney Prescott na história, passando assim de vez o protagonismo para as personagens da Melissa Barrera e a minha crush máxima do cinema estadunidense, Jenna Ortega. E eu entendo que esse filme pode afastar uma galera por ser o mais diferente de toda a franquia, mas pra mim é nisso que ele brilha, funcionando como uma reinvenção desses filmes, dentro deles mesmos. O filme anterior já preparou a gente pra essa passagem de bastão no protagonismo. E pra ser sincero, por mais que eu adore a Neve Campbell como Sidney, ela não faz falta nenhuma aqui. Os filmes de Pânico seguem meio que uma cartilha de acontecimentos comuns entre eles. E por mais diferente que esse 6º filme seja, ele ainda mantém a vítima inicial na abertura do filme, o discurso de metalinguagem dentro do cinema de horror e o último susto do assassino após a luta final, o que ajuda a manter essa identidade enquanto ao mesmo tempo você tá remodelando ela. Vamos começar por um dos pontos mais básicos: a locação. A maior parte dos filmes anteriores se passam na cidade fictícia de Woodsboro, uma cidade de porte médio com várias casinhas americanas enfileiradas e um canal de notícias local. Já aqui, nós vamos para a cidade não tão fictícia de Nova York. Oi, então, eu escrevi isso no roteiro como uma piada meio sem sentido, mas acabou que ela é mais real do que parece, porque esse filme aqui foi gravado em Montreal, no Canadá, e eles só fingem que estão em Nova York. A cidade mais populosa de todo o Ocidente, com prédios enormes e estações de metrô lotadas. E eles sabem usar muito bem dessa mudança de espaço a favor deles, com cenas onde o medo vem do número enorme de pessoas que você tem na sua volta. Porque são tantas pessoas que se alguma coisa acontecer com você, é provável que ninguém vá nem reparar. Inclusive, tem até uma cena onde as duas irmãs entram em uma lojinha pra tentar escapar do Ghostface e o caixa da loja puxa uma espingarda pra se defender. Mas ele acaba morrendo e quem usa a espingarda mesmo é o próprio Ghostface. Próximo tópico. O aspecto mais conhecido de toda essa saga provavelmente é a metalinguagem. Aqueles comentários sarcásticos e piadas com o próprio gênero de horror, usando dos clichês para tirar sarro deles mesmos. E isso funciona muito bem nos outros filmes, mas é refrescante ver eles diminuírem um pouco a dose aqui. Mas também não é como se eles parassem de subverter as expectativas. Não, eles continuam fazendo isso o tempo todo, só de uma forma diferente. Por exemplo, o Ghostface costuma ligar para suas vítimas e conversar com elas antes de atacar. E nesse filme, a Gale simplesmente desliga na cara dele e retorna a ligação. Assim ela consegue usar o toque do celular pra descobrir aonde o Ghostface estava escondido. E daí ela senta bala nele. Tá, ele tava com um colete à prova de balas e no final ele ataca ela mesmo assim. Mas isso não deixa de ser uma subversão. Tem também um momento no meio do discurso de metalinguagem da Mindy, onde ela cita que eles estão no momento da franquia onde os personagens estabelecidos já têm que morrer pra abrir espaço pra gente nova. E daí praticamente os únicos que saem vivos do grupo principal no final são aqueles personagens que já tinham sido estabelecidos de filmes anteriores. Além de uma cena que eu adoro, onde se constrói um clima de tensão, onde o vizinho, até então desconhecido, tá se aproximando de uma forma suspeita. O som grave sobe de fundo, tudo indica que algo ruim vai acontecer e eles se pegam. Se tem uma coisa que esse filme tem,
é coragem. Porque depois de uma cena de abertura que vai até além das anteriores, matando 3 personagens logo de cara, e já deixando claro de que dessa vez o Ghostface vai ser muito mais brutal, e tudo vai ter um ritmo muito frenético, a gente para por 20 minutos pra estabelecer quem são os personagens que a gente vai estar acompanhando e quais as relações deles entre eles mesmos. E pra ser sincero, são desses 20 minutos que saem alguns dos meus momentos favoritos do filme, porque ao contrário de muitos filmes de terror, a gente vê que aqui a gente tá acompanhando pessoas de verdade, com uma personalidade e sentimentos. Mas a Tara é a minha personagem favorita. E não é só porque ela é a Jenna Ortega. Na verdade, essa personagem inteira aqui é uma grande subversão de um clichê. Porque ela é a adolescente que já foi atacada por um assassino no passado. Então é claro que ela é completamente paranoica e tem medo de criar relações com outras pessoas e estabelecer confiança. Só que não. Tudo que ela mais quer é deixar todas essas coisas pra trás e viver a vida mais comum de uma adolescente americana possível. Na primeira vez que a gente vê ela aqui, ela tá bêbada e a fim de dar pra um cara que ela acabou de conhecer. E eu não tô exagerando, a cena deixa bem claro que ela quer dar. Sendo bem honesto, eu acho que a revelação dos assassinos é uma das partes mais fracas desse filme. Eles fazem um paralelo direto com Pânico 2, e na minha visão, fazem até melhor do que fizeram em Pânico 2. Mas essa ideia do assassino ser um parente de um Ghostface anterior nunca vai me convencer. Mas o maior twist aqui é o fato de dessa vez nós termos não um, não dois, mas 3 assassinos diferentes. Acho importante mencionar que tem todo um subplot desses assassinos deixarem as máscaras dos Ghostfaces anteriores em todas as cenas de assassinato que eles fazem e usarem uma espécie de santuário pros filmes de apunhalada, que é essa franquia falsa de filmes de terror que existe dentro do universo de Pânico, como a base deles. O que mantém esse ar autorreferencial que esses filmes vêm tendo desde o terceiro. Mas o que realmente me chama atenção é que no filme anterior toda a motivação dos Ghostfaces tinha a ver com filmes. E fazer um ótimo comentário sobre esses fãs que são tão obcecados com uma obra que chega a ficar doentio. E aqui, não é esse o caso. Os assassinos da vez não estão nem aí pra franquia de apunhalada. Tanto que uma das primeiras frases que a gente ouve um Ghostface falando aqui é literalmente: quem liga pra esses filminhos de merda? Desde que a personagem Sam foi introduzida em Pânico 5, eles já vêm com essa ideia dela ser a Final Girl de bom coração, mas com umas tendências meio duvidosas. Claro, isso somado ao fato dela ser filha do Billy Loomis, o assassino do Pânico 1. Arco esse que, pra ser sincero, não serve pra muita coisa lá no 5º filme. Mas aqui, eles já trazem isso de volta logo na primeira cena da personagem, quando ela tá conversando com o psiquiatra. Isso volta em vários momentos pelo filme, inclusive lá no final, na minha cena favorita. Quando eles já estavam com o policial que, na verdade, tinha planejado todos os assassinatos encurralado, e isso aqui acontece. O meu pai foi um assassino. Não me interessa o que você pensa, mas eu sou melhor que isso. Obrigado. Mas você mexeu com a nossa família, então... Cara, de verdade, as irmãs Carpenter provavelmente têm um arco de personagem mais bem desenvolvido aqui do que a Sidney Prescott teve durante 5 filmes. Bom, mas eu acho que é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E se você discorda de mim em algo, ou tem alguma coisa legal pra adicionar, comenta aí. No mais, deixa um like, se inscreve e... tchau.